Pastor Rogério, né? Estão insistindo aqui em apresentar a irmã Andréa. Não vou apresentar a irmã Andréa, né? Não vou, mas não vou, cadê ela? Mas não vou mesmo. De manhã colocaram o seu nome aqui, agora de novo, não. Esposo, né, da irmã Andréa. Pastor Rogério é um companheiro nosso de ministério de longas datas, né? Tivemos a oportunidade de caminhar juntos, procurando casa. Os irmãos hoje vivem assim com muitas ideias, né? Na época em que eu e o pastor Rogério fomos cuidar de missão na igreja, lá na Matriz, nós entrávamos no carro, fica aí, né? Já vamos dar boas-vindas. Aí, pastor João Campos, nós entrávamos no carro, nós tínhamos uma caminhonete Savana vermelha, o senhor lembra disso? Nós entrávamos e orávamos. E dizia assim: Senhor, leva nós numa casa que precisa de uma visita. E o Senhor fazia assim conosco, ó. Numa noite, nós chegamos na casa de um homem e subimos. Ele estava só, começou a chorar e ele disse: eu abandonei toda a minha família e tal, vim de Minas Gerais, estou aqui, hoje é o meu aniversário. Eu estava aqui acabado porque eu estava só e Deus levou nós lá. Nós nunca tínhamos visto, sabíamos de nenhum, só dirigindo, assim, meio que de olho fechado. Acredite, ele é testemunho. Descemos, compramos pão na panificadora do lado e fizemos uma festa de aniversário com aquele homem. Ele é obreiro fiel na Matriz desde sempre, né? Outra noite nós saímos, oramos, eu e ele, dentro do carro, oramos doidão. Senhor, leva nós em algum lugar que precisa de poder, de graça, de unção. Aí o Senhor nos levou. Nós chegamos, uma mulher abriu a porta atônita assim, abriu o portão, pode entrar. E nós entramos dois. Quando nós entramos, pastor João Campos, tinha um homem, um obreiro, no canto assim, no fundo de um quarto, de joelho, com a cabeça raspada, gritando assim, ó: se o Senhor é Deus, o Senhor vai enviar alguém na minha casa hoje. Se o Senhor ainda tem negócio comigo, o Senhor vai enviar um obreiro na minha casa ainda. A mulher abriu o portão assustada e nós ficamos preocupados. Ué, o que está acontecendo? Nós entramos lá, tinha um homem, ele tinha acabado de rapar a cabeça, num ato de humilhação, e ele estava no canto, com a boca no pó, gritando assim, ó. Já era noite, ele dizendo: eu estou desde cedo dizendo para o Senhor, se o Senhor ainda tem alguma coisa comigo, o Senhor vai enviar alguém aqui hoje. Lembra disso? Eu estou dando dois exemplos que veio rapidamente aqui, e nós saímos assim os dois, literalmente navegando. Aí hoje é tanta estratégia, irmão, tanta estratégia, no final não dá nada. Mas quando nós voltarmos a falar: Espírito Santo, leva eu lá naquela casa. Que casa? Eu não sei, Espírito Santo, é o Senhor que sabe. É aqui. Ah, verdade, fala essa parte aqui. Aleluia. Já estou pregando, irmão. Uma vez, encostamos o carro numa rua, quando o pastor abriu a porta, veio os meninos de bicicleta e disse: pastor, é aqui. O papai saiu, mas já está voltando. Aí os meninos levou a gente para dentro da casa. Quando o obreiro chegou, estava destruído, desviado, totalmente afastado. Aleluia. Quem que falou por menino, irmão, que nós estávamos caçando alguma coisa? Pastor Rogério, meu amigo desse tipo de luta aí. Ele é bem-vindo no nosso meio? Dá um abraço aí, irmão. Pega um som aí, ó. Se liga na fita, né, irmão? Aí hoje, né, irmão? Pega o GPS, faz não sei o que e tal. É aqui em Palmas isso, não é coisa de... Eu lembrei agora, quem que dizia que os meninos jogavam a bicicleta no chão? É ali, ó. É esse o Deus que nós servimos. Mas vamos lá, entusiasmei um pouco aqui, né? Vamos lá. Missionária Nayane. Quero conhecer essa mulher. Quero porque quero. Cadê? Está aqui, né? Missionária Nayane. Isso. Missionária Nayane, muito bem. É daqui, bem conhecida. Para mim não, né? Muito prazer. Muito prazer, missionária Nayane. Missionária Nayane é bem-vinda na casa dela, irmão? Isso. Amém.
bem-vindo nesta noite. São todos os irmãos, todas as irmãs, são bem-vindos. Alguns não estou, eu te vi aqui, visitante, eu não estou te apresentando porque ainda não é a hora, mas vocês são todos muito bem-vindos. São todos muito bem-vindos, amém? Olha, que fila é essa? Ué, irmão. Ué, irmão. Irmão Daniel, que negócio é esse? Ah, meu Deus do céu. Vê coisa nesse lugar, viu, irmão? Eita. Olha. A irmã Cibele Veras, sobrinha da irmã Adma. Cibele Veras, aqui, louvado seja Deus. Irmã Cibele Veras, é bem-vinda em nosso meio? Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também os irmãos José e Elisângela. Ali, muito bem. José e Elisângela estão ali. Eles são bem-vindos em nosso meio? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Ouçam com atenção aqui. Algumas alterações na programação. Na quarta-feira é a confraternização da CIB. Quarta-feira às 19h30. Aí eu peço aos irmãos, Ministério Infantil, adolescentes e juventude, para antecipar os trabalhos para quinta-feira, por favor, né? Na sexta, o templo vai estar com programação de casamento, então nós vamos antecipar os trabalhos de Ministério Infantil, adolescentes e jovens para quinta-feira. Dia 24, sábado, é batismo. Batismo. E à noite, tem o culto na matriz para batismo com o Espírito Santo. A programação ela está voltada diretamente para os irmãos que serão batizados nas águas. A proposta é de tarde água, de noite. É isso mesmo. De tarde água, de noite fogo. Mas eu quero sugerir aos irmãos, como um todo aqui da congregação, que ainda não são batizados com o Espírito Santo, para estarem lá à noite conosco na matriz. Sobretudo para aqueles que querem fazer a obra de Deus. É importantíssimo o revestimento de poder. Então, fica aqui a sugestão deste pastor. Estejam ali, os que não são batizados ainda com o Espírito Santo, estejam ali na matriz, dia 24 à noite. Aqueles que vão batizar, não é sugestão, é convocação. Né? Vão batizar à tarde, à noite, convocados para estarem na matriz. Né? São essas alterações. E domingo, nós vamos ter o encerramento do trimestre, não é, da EBD, e aí, seguida a administração da aula aqui, da EBD, nós vamos ter o almoço da comunhão. Isso? Muito bem. O irmão que está na dúvida se vai batizar ou não, até amanhã tem que ficar definido isso. É a data que o campo nos dera para fazer o lançamento do seu nome lá no cadastro. Temos 17 pessoas confirmadas para o batismo. Eu peço que a intercessão continue orando por essas vidas. Nós colocamos os nomes lá. Continue orando. Em nome de Jesus. Você que está em dúvida, irmão, vale a pena, viu, batizar. Tem coisas que Deus só vai fazer nas nossas vidas. Tem coisa que Deus só vai fazer nas nossas vidas quando nós dermos aquele passo
que compete a nós caminhar. E o batismo é um desses passos. O Senhor te liberta, salva, escreve o nome no livro da vida. Aí agora está salvo, tá, mas tem coisas para esta dimensão que é pós-batismo. Então não batizar é retardar o derramamento de grandes coisas na sua vida. Pastor, eu acho que não estou muito... Coisa mais séria é dizer, eu aceito como Salvador. Não é o batismo que vai aumentar a sua responsabilidade enquanto cristão. Pelo contrário. O batismo vai permitir que mais proteção espiritual chegue sobre você, que você passe a ter comunhão e comece a viver o segundo sacramento, que é a ceia. Jesus deixou 2 sacramentos, batismo e ceia, só isso. No nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o segundo sacramento é condicionado à realização do primeiro. Então, eu estou te encorajando. É uma imersão de um segundo, que vai fazer a mudança na sua vida de anos a fios. Um segundo que vai mudar a sua história anos a fio. Diga sim para o batismo. E muitas outras coisas da parte de Deus vai lhe alcançar. Nós vamos ler o texto e nós vamos cantar 2 hinos após o texto. Êxodo capítulo 17. Eu vou pedir licença para fazer uma leitura um pouco extensa hoje. Porque nós vamos até o de número 7. Aí a nossa oração de gratidão a Deus, pela leitura da palavra e por tudo que já aconteceu até aqui, vai se dar durante o louvor. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do deserto, do Egito, para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Vamos cantar, adorando, louvando, exaltando. Quem quiser sentar, senta. Quem quiser ficar de pé, fica de pé. Quem quiser... Enfim, você tem liberdade aqui para adorar. Aleluia.
Você pode cantar conosco? Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. E não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
continuar adorando ao Senhor, dizendo que nós fomos atraídos pela sua presença. E eu queria dizer a você que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas hoje você escolheu estar no melhor lugar. Quantos estão cientes que estão no melhor lugar? Levante as suas mãos aos céus e glorifique ao Senhor. Oh, Jesus, obrigada por estar no melhor lugar. Obrigada por me atrair ao melhor lugar. Eu poderia estar em qualquer outro. Olha eu tentando me esconder. Levante as mãos bem alto e cante. É que a sarça me mandou querer chorar. Que a sarça pega fogo e a voz que sai dela um dia me atraiu. Que um dia com tua glória vai
Aleluia. Os que estão de pé podem tomar assento. Aleluia. 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 O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui. Aleluia. Aleluia. O povo de Deus tinha ficado por volta de 430 anos no Egito. Depois que José morreu, a história do povo do povo de Israel lá no Egito foi mudada. A Bíblia vai dizer que chegou um faraó que não sabia e não quis saber da história de José. E esse faraó, agora sem nenhuma consideração para com José, que já estava sepultado há décadas, ele estrategicamente viu no povo de Israel um povo perigoso, porque eram pessoas abençoadas, robustas e que cresciam muito, né? Crescia muito, crescendo. E aí foi tomada uma medida muito padrão entre as nações até no dia de hoje. O faraó começou a dificultar a caminhada, o crescimento do povo de Israel ali no Egito. Mas esses pontos de complicação não surtiram muito efeito. Como os senhores conhecem a história, chegou ao ponto de ser estabelecido que os filhos, das hebreias fossem assassinados tão logo as suas mães viessem a dar à luz. Já lá no final da opressão, haviam comandos assim: matar os filhos na medida que fossem nascendo, e aumentando o serviço. A parte triste que eu acho, uma das mais tristes, para quem já fez adobe, é que Faraó chegou um dia que disse assim: é para oprimir o hebreu no seguinte aspecto: ele tem que produzir mais adobe, e vocês, meus capitães, diminuem o capim. O barro precisa da liga para poder formar o tijolo, o adobe. Então, querer mais produção, diminuindo a matéria-prima que forma a liga, é praticamente... E aí começou a não cumprir a meta, e não era fácil cumprir. Menos comida, mais serviço e mais chibata. Vou fazer aqui uma pausa para registrar aqui a presença honrosa, do irmão Valdir e da irmã Geni. Os vejo ali, não é? São os pais do pastor Rogério. Eles são bem-vindos? Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Sintam-se bem neste lugar. Então foi uma jornada, irmão, muito dura. Até que Deus levanta Moisés, faz todo aquele processo ali de libertação.
E depois de muita resistência, o Senhor precisa enviar algumas pragas para tirar os hebreus do cativeiro. Aí agora, Deus tira o povo e coloca na direção de Canaã. E na direção de Canaã, continuam as dificuldades da jornada. Uma das maiores dificuldades foi o Mar Vermelho. Mas o mesmo Deus que tirou com mãos fortes os escravos do Egito, realizou um fenômeno que foi fazer do Mar Vermelho escape para Israel e castigo severo para Faraó. Fiquem comigo aqui, por favor. Esse princípio é muito difícil. O meio é mais difícil ainda. E o fim nem se fala, né? Aqui só vai dificultando para o pregador, né? Mas aí, a palavra de Deus registra que Deus fez o povo passar. O povo e o seu gado. Ó, escravos, pastor João Campos, saindo com gado, com joias, com patrimônio. Que Deus é esse, presbítero Daniel? Que faz o escravo ter liberdade e levar consigo patrimônio. Alguns já pegaram, já vi alguns agarrando aí. Quando chegou do outro lado, houve uma preocupação agora com a alimentação. O estoque de alimentos não era dos mais, até porque é difícil carregar isso aí. E Deus queria, como Ele quer hoje, que o seu povo viva na dependência dEle. Aí Deus estabelece o pão, o maná. Poderíamos, meus irmãos, nos deter aqui em muitos aspectos do que eu estou falando aqui, mas eu quero ir para o fim das coisas aqui, para esta noite. E agora, de manhã, quando eles acordaram lá, pós Mar Vermelho, estava lá, a areia, ela estando sequinha, fica difícil para separar algo da areia. O Senhor, que é Deus de detalhes, mandou um orvalho para unir os grãos de areia. Depois marcou, girou os céus, localizou o povo, abriu a janela e derramou maná sobre a terra molhada, para que os grãos de maná não se misturassem com os grãos de areia. Quando fala de comunhão, vai dizer lá que é como o orvalho. Isso é forte, né? A comunhão é como o orvalho, né? A comunhão entre nós, eu não quero me deter, mas tem coisa que não dá para eu passar. A comunhão entre nós é o regar de Deus sobre a areia, para que as bênçãos sejam derramadas e não seja difícil de colher. Por isso que tem que ter comunhão. Mas vamos adiante. O povo mal experimentou do maná e já reclamou de carne. O Senhor enviou codornizes. Tem um trecho bíblico que fala que o Senhor fez vir do mar as codornizes. Se fosse peixe do mar. Mas vem codornizes, né? E agora eles comem carne. Mas adiante vai ter o episódio de codornas, né? Novamente. Aí eles vão para uma cidade, para uma região na caminhada. Já tem pão. Quer dizer, tudo que eles precisavam sentir e ver da parte de Deus, Deus estava ali.
Chegam na cidade, na região chamada Mara. Agora barriga cheia, mas estavam com sede. Foram tomar da água, a água era amarga. Reclamam da água amarga. O Senhor vai lá e faz a água ficar doce. Aqui também dá para fazer uma viagem prolongada. Por onde você passar, se era amargo, tem que ficar doce. Mas também não é isso que nós temos para hoje. Agora, barriga cheia, viu a água amarga ficar doce, nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Eles chegam num determinado local e eles, antes de sentir sede, eles já dizem: acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Eles já mapearam e não viram água. E agora eles chamaram Moisés e disseram o seguinte: Moisés, nós já mapeamos o local e não tem água aqui, nem para nós e nem para o nosso gado. Moisés ali pacientemente esperando no Senhor. E o desejo do coração de Moisés é que o povo lembrasse pelo menos do ontem. Falta memória em nós. Falta memória em nós. Quando o menino da Sunamita morre, eu penso que o que fez a diferença ali foi memória. A memória cristã, ela é cultivada pela gratidão. Se não tem gratidão, eu vou chamar assim que a gratidão é a base da memória cristã. Todos nós aqui, se parássemos em ato de gratidão, nós faríamos uma viagem e contemplaríamos os grandes feitos do Senhor em favor de cada um de nós. Quando a gratidão chega no nosso coração, que a nossa memória cristã é ativada, já não é mais problema morrer de sede hoje. Tamanha a grandeza de Deus manifestada até ontem. Quem está comigo até aqui? Se a memória cristã for ativada, e hoje tiver que morrer de sede, o homem e a mulher morrem glorificando, porque o que Deus fez até ontem, na minha vida e na sua vida, já é o suficiente para nós tombarmos diante da face dele sem murmurar. É muito possível que há entre nós aqui muitas pessoas aguardando algo, esperando algo. Se acontecer isso, eu vou ser melhor, eu vou ser mais feliz. Não vai ser. Só haverá a alegria da salvação quando a memória cristã ficar viva. Aí nós ficamos apostando no fenômeno que poderá ou não acontecer amanhã. E amanhã acontece, porque Deus é bom, é Pai, é misericordioso. E aí nós já criamos a expectativa para o depois do amanhã. Se aquele povo lembrasse de ontem que Deus havia mandado carne, se eles lembrassem de anteontem que Deus tinha feito uma água amarga ficar doce, se eles lembrassem da viagem pelo Mar Vermelho, nem precisavam ir mais longe. A Sunamita acredita que quando o menino, eu pensei nisso e passou pela memória aqui, e o Espírito Santo está insistindo aqui comigo. Ele está dizendo para mim que o que fez ela ter convicção de que o menino ressuscitaria
é porque ela tinha memória cristã. Ora, o Deus que faz a estéril gerar, como vai, mulher? Vai tudo bem. Memória. Memória. Ei, crente, olha para cá. Por um período você ficou num ventre, sem controlar nada, nem de dentro nem de fora do ventre. Daí a pouco há uma movimentação e você vem para esse mundo exterior, sai do ventre. Continua sem controle e sem domínio de qualquer coisa. Aí o Deus movimenta aí, eu nem sei explicar, né? Hormônio, não sei o que é não. E faz da mãe brotar um maná. É um maná, porque é completo, né? Leite materno completo, posso dizer assim? Aí Deus, porque os milagres, irmão, se repetem. É maná de novo. Leite materno é o mesmo maná. Pessoas impotentes, dependentes. Aí Deus fez isso comigo, com o senhor, irmão Rogério. Aí faz, irmão Tatiana, um movimento. E maná. E ali nós inertes, sem condição de produzir nada, sem condição de discernir nada. Sabe o que Deus faz? Dá crescimento. Aí ficamos desempregados até 18, 19, 20 anos, dependendo dos pais. O meu pai nos criou 5 filhos com salário mínimo. E um dia ele e um colega dele lá na fazenda, eu menino no meio, e chama Garotão, o apelido, né? Amigo do meu pai. Eu lá na roça no meio deles, e eles estavam de cócoras, acendendo fogo para fazer a janta. Eram minhas férias, eu ia para a roça. Aí Garotão disse assim: Milton, falando com meu pai, não tem como duvidar de milagre. Eu e você, rapaz, com 5 filhos, um salário mínimo, os meninos estão tudo crescendo. Os meninos estão tudo na escola. Memória. Aí com 20 anos a gente começa a trabalhar. Aí com 21 a gente começa a receber salário. Com 22 estamos endividados. E começamos a dizer: cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Por quê? Por quê? E entra em fadiga, colapso. Cadê o Deus, presbítero Hilda, que fez o arroz e o feijão que nossos pais tinham em casa e que a nossa mãe comeu e aquilo virou maná? Esse Deus continua, irmãos. Continua sendo Deus. Eles viram para Moisés e disseram: não tem água por aqui, rapaz. E digo mais, irmão, sabe o que eles fizeram? Cada um, pelo que o texto deixa aí a entender, começaram, pedras. Ao ponto que Moisés corre e diz: ei, Senhor, olha aqui, a reclamação agora é falta de água, e vão me apedrejar. E começou ainda a falar assim: por que nos tiraste do Egito? Esqueceram que os filhos nasciam e eram assassinados. A ingratidão nos faz esquecer disso. É o pai e a mãe que esqueceram que há poucos dias não tinham o direito de gerar filhos. Eles tinham andado uma semana, e isso é por minha conta aqui, força de expressão, entenda, pelo amor de Deus. Não, daqui a pouco está alguém aí na rede social. Não, ele disse que é uma semana, mas na verdade foi 8 dias. Não, irmão, é força de expressão. Eles andaram uma semana. E já tinha esquecido do adobe que tinha que ser produzido em maior quantidade com menos capim. Consegue se ver lá no colo da sua mãe, impotente, dependente plenamente, e a toda vez que você sentia fome, já tinha maná?
legítima, não? Por que você desconfia hoje? Por que eu desconfio hoje desse Deus? Aí, não havia mais nada na mente. O foco agora era beber água, beber água, beber água. Deus que tirou eles do Egito, fez tantas coisas até ali, brincaria com o povo para deixar morrer de sede. Eu quero falar sobre, já caminhando para a conclusão, sobre o tipo de gente que está no deserto, caminhando do Egito para Canaã. Pelo menos 2 categorias, pelo menos 3 categorias. A maioria do povo que estava na caminhada não entenderam que aquela jornada era o escape de Deus para eles. A maioria dos irmãos que faziam aquela viagem é a mesma viagem de hoje. Quem está entendendo, diga amém. É a mesma viagem de hoje. É a mesma viagem. Saímos do Egito, estamos na direção de Canaã. A maioria achava que fazia um favor para Deus. A maioria achava que estavam fazendo naquela viagem um favor para Deus. Ao ponto de que qualquer coisa que parecesse estar fora de controle, dava a eles o direito para colocar o dedo na face de Moisés. Só que Moisés diz, eles estão afrontando ao Senhor. Então, nós vamos entender aqui que a maioria entre aqueles que estavam na jornada compreendiam que estavam ali fazendo um favor para Deus, e qualquer coisa que parecia estar fora de controle, ele não diz fora de controle, parecia estar, atreviam e colocavam o dedo na cara de Deus, dizendo, por que nos tiraste do Egito para nos fazer morrer de fome? Ou por que nos tiraste do Egito para nos fazer morrer de sede? Por que nos tiraste do Egito para nos fazer morrer diante desse mar? Se lá tinha sepultura, por que nos trouxeste para ser sepultado aqui? Esse é um tipo de peregrino que está no meio da comitiva que saiu de Canaã, que saiu do Egito na direção de Canaã. Por outro lado, nós vamos encontrar aqui aqueles que tinham uma postura diferente, embora fosse minoria, tinha uma postura diferente, que era estar sob a direção de Deus, aguardando Deus movimentar, porque havia um comando muito seguro: quando movimentar a nuvem, vocês movimentam; quando a nuvem parar, vocês param. Agora, olha bem aqui, irmãos. Se a nuvem parou, tudo que for necessário para o descanso, para o repouso, para a recomposição física e emocional, está naquele lugar, porque a nuvem em si mesma tem todas as respostas. Bastava, irmãos, e havia uns que não ficavam procurando água, tinha uns que continuavam, olhando para a nuvem.
Aplicação da palavra, né? É só isso mesmo. Já caminhando para o fim. Quer saber se você é dos que acha que faz um favor ou é um dos que olha para a nuvem e fica aguardando a nuvem se movimentar? A Bíblia diz que Deus fez por 5 dias, por 6 dias, aliás, por 5 dias, Deus criou todas as coisas necessárias para que o homem vivesse bem. Presta atenção nisso. Aí a Bíblia diz que no 6º dia Deus faz o homem. Deus não é Deus de improviso. Primeiro ele aplana o caminho. Depois ele calcula os pontos de parada. Depois ele coloca, repõe, ou estabelece, ou prepara a mesa em cada ponto de parada. Depois é que ele traz você à existência. Deus não traz o homem e depois providencia carne. Deus não traz o homem primeiro para depois providenciar água. Não, irmão. Deus providenciou carne, providenciou água, providenciou folha, providenciou tudo. Na hora que estava tudo pronto, aí ele trouxe o homem. O jardim já estava pronto quando o homem chegou, irmãos. E você e eu temos a impressão de que Deus falhou no projeto. Você e eu temos a impressão de que Deus esqueceu de algum detalhe. Aí entra a ansiedade nas nossas vidas. Aí entra a frustração nas nossas vidas. Aí entra, meu irmão, a vontade de desistir nas nossas vidas. Ei, acredite nesta noite. Se a nuvem parou, a água está por ali, irmãos. Às vezes é porque a caixa d'água é diferente. Às vezes é porque a caixa d'água é celestial plena e você nunca viu. Não é de fibra, não é de amianto, não é de fibra de vidro, não é de plástico, não. É polietileno, eu não sei. Naquele dia em especial, a caixa d'água era uma grande rocha. O povo que estava desesperado porque não tinha achado água, por certo, caminharam ao redor da caixa d'água. Né, pastor Jocão? Por certo, andaram, rodearam a caixa d'água várias vezes. Porque Deus não mandou a água porque eles pediram e ameaçaram Moisés. É porque se a nuvem parou, já estava tudo lá. Já mandaram a raba, a sudecada. Esse exato momento que você está vivendo, pode adorar a Deus, pode glorificar. O que você precisa já está aí, varão. Chegou antes de você. Pastor, não estou vendo nada. Às vezes chega, irmão, no embalagem que você não conhece. Na maioria das vezes, as coisas celestiais chegam também no formato celestial. O povo ficava perguntando: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Vai vir, Jesus andando no meio deles. E o texto diz que quem olhava para ele não via nada, porque não conhecia nada do céu. Tem uns dizendo: o melhor de Deus está por vir. E ele já veio, ó, e habitou entre nós, e está conosco, e está operando, e tem gente esperando. Vai vir, vai vir. Me falaram esses dias sobre avivamento. Pastor Giselson, vai vir um avivamento, e a profecia é que vai começar em tal lugar, assim, assim. E eu fiquei assim, tranquilo. E o irmão disse: cadê, rapaz, sua vibração? Eu disse: irmão, eu vivo um avivamento todos os dias. A igreja que eu estou congregando, ela está plenamente avivada. Lá tem batismo com o Espírito Santo, lá tem conversão de alma, lá tem cura divina, lá os demônios obedecem à ordem dos obreiros que estão lá. O que eu tenho que esperar além disso, irmão? Para testificar de que Deus é conosco. A nuvem parou aqui para minha família congregar.
Eu tenho certeza que está tudo pronto de avivamento aqui. Tama pia suremanda labachai. Há uma minoria que não se agita diante dos agitados, que não se contamina pelos incrédulos, não se envolve com aqueles que são faladores. Cadê a água? Cadê a água? Vamos fazer um movimento. Vamos lá no Moisés. Junta comigo aqui. Vamos lá. Vamos colocar ele contra a parede. Tem uns que não deixam essas coisas entrar, porque ele está com os olhos fitos na nuvem. Aí Moisés leva a demanda diante de Deus. O alvoroço só crescia. Agora pensa comigo. Se eu estou com sede no deserto, a recomendação é que eu fique agitado ou que eu venha ficar quieto? Estou com sede no meio do deserto. Eu tenho que ficar falando, gritando, espumando. Cada palavra vai saliva, muita saliva. Quem está com sede, acelera o processo de desidratação. Vê aquele crente que a situação, na concepção dele está ruim, e ele não cala, e ele não quieta, e ele agita, e ele fala, e ele provoca, e ele movimenta, e ele quer que as outras pessoas se envolvam no furacão. Acelera o processo de desidratação. O protocolo está sem água. Primeira providência. O risco é, a água está acabando. Corre risco de ficar com sede. Qual é o grupo? Eu faço parte de qual equipe? Aqui é a jornada, irmão. Aqui é a jornada do Egito. Todos nós saindo do Egito na direção de Canaã. Tem dia que parece que vai faltar água, e uns agitam, e outros, até porque a água vem de onde, né, irmão? É das nuvens, né? Aí Deus fala: Moisés, é a hora de fazer o movimento. E é aqui que eu quero separa contigo alguns, olha o detalhe, entre os que olham para a nuvem, tem uns que ainda olham para a nuvem, mas o ouvido é muito ativo para as murmurações. De vez em quando aí Deus diz: entre os que estão com os olhos fitos na nuvem, fala ancião lá. Mas ancião, para os nossos dias, não é questão de idade apenas, é a questão de obediência, de maturidade no sentido de obedecer. Entre os que estão com os olhos fitos na nuvem, tira alguns. Vocês estão vendo o filtro? Do arraial, a maioria agitada. Aí tem os com maior maturidade, mais serenos. E dentre os serenos, aqueles que tinham agora capacidade para ver milagre. Pega entre os anciãos alguns e leva contigo lá para a rocha, para a caixa d'água. Eu já estou lá sentado em cima da caixa d'água. Eu vou adiante. Vai caminhar para lá, eu vou na frente. Está escrito, eu vou na frente. Vou estar lá na caixa d'água. Irmãos, beber água é bom, mas poder ver a água saindo da rocha milagrosamente é melhor. Não estou entendendo, pastor.
Moisés pega a vara, aquela que você sempre se valeu dela, porque as pessoas precisam ver algo para se materializar. Toca na rocha. Eu estou sentado na rocha. A água já estava lá, ó. Temperatura ideal. Mas leva contigo alguns dos anciãos. Você que era tão agitado, hoje abre uma oportunidade para você que era tão agitado, sair do furacão, tirar o furacão de dentro de ti e passar a fazer parte do seleto grupo que, enquanto alguns estão no ápice da crise, você está diante do manancial de solução. Aleluia. Aleluia. Que lugar que você quer ficar? Uns continuam agitados, a agitação não diminuiu. Mas enquanto havia uma murmuração intensa, um pequeno grupo acompanha o velho Moisés. E vê agora a explosão de água. Aleluia. Alguns beberam água, outros foram banhados. Aleluia. Glória a Deus. Alguns tomaram água, outros foram banhados. Tomaram banho. Aleluia. Explodiu, tocou. E alguns dos anciãos não só beberam, mas puderam ser lavados. Aleluia. Você não foi chamado para fazer essa viagem para ficar no grupo dos murmuradores. Você não foi chamado para esta viagem. Eu e você, nós não fomos chamados para esta viagem para ficarmos no grupo dos desesperados. Nós não fomos chamados para essa viagem para fazer parte daqueles que se apressam em pegar a pedra para apedrejar o próximo. Nós não fomos chamados para ficarmos correndo de um lado para o outro exatamente no momento em que deveríamos aguardar o comando da nuvem. Hoje o Senhor faz separação no nosso meio. Não é ter certeza que vai ter água, o critério de separação. É a certeza de que Deus está no lugar. E ainda que venha morrer de sede, o que eu tenho de memória com Deus é o bastante para enfrentar a morte. Jesus fala para um moço: está curado? Tô. Está pronto? Tô. Carregue a cama. Não entendi, pastor. Para não apagar a memória. Está correndo de um lado para o outro, mas você vai ficar com a memória ativa. Cibele Veras, né? Depois lhe apresentei e me conectei aí. Enquanto elas cantavam aqui, eu fui conduzido aí a olhar para você, né? E havia um olhar distante. Ele te trouxe aqui hoje para você acreditar piamente. Embora não veja a caixa d'água, não veja nem um pé de buriti, na nossa região aqui, ver um pé de buriti é sinal de água, né?
embora não veja nenhum pé de buriti. Pelo contrário, o que se vê é sequidão, areia seca. Ele te trouxe aqui hoje para deixar muito claro para você que está tudo providenciado. Tudo. É só para ficar de olho na nuvem. Fita os olhos na nuvem. E você não só beberá da água, como será lavada pela água. Em que lugar da multidão que faz a viagem você quer estar? Hoje, não sei amanhã, hoje, você tem a opção de se movimentar e fazer parte do grupo dos anciãos, aqueles que são convidados para o milagre. Há uns que distribuem pão, mas tem uns que vê o pão se multiplicar. É diferente. É diferente. Tem pessoas que vê o enfermo curado, mas tem um grupo miudinho que vê a cura sendo processada. Há alguns que colhem maná, mas há alguns que vê a janela do céu se abrindo e o maná descendo. Pastor, eu nem sabia que eu estava na viagem. Sim, mas está. Não, eu nunca levantei a mão. Sim, hoje é o dia de levantar a mão. E Deus é poderoso para você levantar a mão hoje, aceitando Ele como Salvador, e Ele já te coloca no grupo daqueles que vão ver o milagre acontecer. Porque ancião aqui não é dias de vida. Ancião aqui é memória de gratidão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos, alguns. Lembra de Jesus que andava com aqueles homens, mas por algumas coisas iam 3? E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha. Ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. A proposta do sacerdote nesta noite, te convidar para você não só beber da água, mas você fazer parte do seleto grupo que é escalado por Deus para ir ver a rocha jorrar água. E é fácil de identificar quem faz parte do primeiro grupão. São pessoas agitadas. São pessoas que usam os próprios punhos para resolver as coisas. A força, das cordas vocais. E nem se dão conta de que estão se desidratando. Sai disso hoje. Foque na nuvem. Pedro estava encarcerado para ser assassinado no dia seguinte. O texto não diz que ele orava. O texto diz que ele dormia. Porque tinha memória. O que eu já vi Deus fazendo,
o que eu tive de intimidade com Ele, vou morrer em paz. É bem verdade que lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja clamava por ele, mas ele estava em repouso absoluto. Ó, focado só na nuvem. A quietude foi tamanha na vida de Pedro, que ele dormiu. Imagina eu e você seguro de que amanhã cedo seríamos assassinados. Como seria essa noite hoje? E Herodes não estava de brincadeira, até porque Tiago já tinha sido assassinado ao fio da espada. Não era uma pegadinha, mas ele dormia. É o sentimento que era plantado no coração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Sereno, tranquilo. Porque o Deus que fez arroz e feijão virar maná lá nos seios da minha mãe, nas glândulas mamárias da minha mãe, continua sendo Deus poderoso para me sustentar hoje. Aleluia. Sai de dentro desse furacão hoje, irmão. Solta essas pedras. Solta essas pedras. Sai de dentro do furacão. Afasta desse barulhão de murmuração. Aproxime daqueles que estão inertes, olhando para a nuvem. Porque o comando era simples. Se a nuvem parar, você fique parado. A providência está ali. Se a nuvem movimentar, movimente. Solte as pedras nesta noite. Sai do meio da murmuração. Sai do meio daqueles que se autodesidratam. Para os seus olhos começar a ver milagres, providências. Eu convido os amados irmãos, os que puderem, a ficar de pé. Eu quero convidar nesta noite, é uma noite de exposição. Vou fazer alguns convites aqui específicos. O primeiro é para você que não é evangélico. Para você vir confessar aqui, ó, que Jesus é seu Salvador. Que você não vai mais ser escravo do Egito, que lhe obriga a fazer mais adobe com menos matéria-prima. É uma oportunidade para você mudar de vida aqui. Se você sente, vem para cá. Não estou discutindo sua religião, porque você bem conhece o que faz uma religião. Faz bem, mas até certo ponto. Daí para frente é só Deus, que é muito além da religião. Eu estou te convidando a ter, pode continuar na sua religião. Eu estou te convidando para ter um encontro com Jesus Cristo na condição de seu Salvador. Venha, eu estou te aguardando. Eu me direciono para convidar você, que talvez até nasceu no famoso berço evangélico. Eu quero convidar você que talvez até nasceu no chamado berço evangélico,
como que se isso fosse uma verdade. Não tem essa não, toda boca tem que confessar. E todo joelho tem que se dobrar. Não tem essa de berço evangélico. Que caminhou, viveu na igreja, tem uma caminhada, intimidade, conhece a igreja. Mas em todo tempo se viu no meio daqueles que tinham medo de morrer de sede. Tem que ser muito sincero consigo mesmo, para vir nesta noite fazer parte do grupo daqueles que vão aprender a olhar para a nuvem, seja qual for a circunstância. Não, mas eu sou da igreja tal, não. Mas em todas as situações acreditava mesmo que Deus tinha falhado e tinha esquecido de você, que não tinha providenciado o básico, que é a água. Hoje é noite para você. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. Venha, você, para receber de fato Jesus como seu. Chamandara rabaçu de cabarabaxá. Eu quero convidar você também que experimentou um dia, aceitou mesmo, foi crente por um tempo, tinha convicção, mas por alguma razão, e não interessa para nós a razão, você parou, você parou, não deu conta mais. Hoje o Espírito Santo te trouxe para você beber da água que está jorrando da pedra. É você que em algum momento parou, perdeu a convicção, desanimou. Não interessa a causa, não interessa para nós. Deus sabe e Ele te perdoa hoje. Vem para aceitar Jesus, para reconciliar com Jesus. Vem. Nós já vamos orar, nós já vamos orar. Nós já vamos orar, nós já vamos orar, nós já vamos orar, nós já vamos orar. Pastor, eu estou no meio há muito tempo. Eu já entendo tudo, eu compreendo tudo, eu participo, mas tem que confessar, irmão. E hoje está tão leve, está tão bom. Foi esforço grande para pregar aqui de forma racional, porque a vontade era só mesmo de pular, gritar e chorar. Muita dificuldade para pregar hoje, porque a vontade era só de chorar e falar em línguas estranhas. Mas se eu pulasse, gritasse e dizer assim, não, ele fez drama emocional, né? Mas alguém nós já vamos orar. Isso, vai ministrando. Tem pessoas aqui que os irmãos dizem que está um irmão vai falar, está na minha listinha. Que tem gente orando aqui. Tem gente que levou a sério, está orando por pessoas aqui. Ei, varão, eu não vou falar teu nome. Eu não vou falar teu nome, varão, porque Deus está colocando seu nome aqui vivo na minha mente, ó. Mas você vai sentir aí Deus falando contigo, ó. Vem aqui hoje. O que te aprisiona é a religião. Isso aqui é tão nobre, o convite é para uma confissão tão nobre que nem atinge a tua religião, é muito maior.
Venha, venha. Imagina sair do Egito e já chegar na viagem de Canaã e já presenciar milagre, já para estar entre o grupo seleto que vê águas saindo da rocha. O Egito não vai mudar a proposta dele. A proposta do Egito vai continuar sendo mais adobe, menos matéria-prima, e chibata e mais chibata. Tem alguém ainda? Querido Deus, soberano Pai, aqui estão vidas diante de Ti, que confessam o Senhor como Salvador, porque Senhor, o Senhor é de todos, querendo ou não querendo. Mas pessoas nesta noite confessam o Senhor como Salvador. Alguns, ó Pai, compreenderam nesta noite que não dá para ficar, ó Deus, distante de Ti. Alguns não suportam mais as chibatas de Faraó. Não suportam mais ver os seus filhos serem assassinados no momento em que nascem. Olha o que o Senhor está falando aqui comigo, ó. Você que faz projetos fortes, coisas que não tem como dar errado, mas na hora que vai colocar em prática, morre. É a ordem de Faraó. Tudo que gerar, quando for nascendo, tem que morrer. Corre aqui para frente, se você se enquadra nisso. Boas ideias, bons planos, tudo organizado, mas na hora de implantar, começa a implantação, morre. É porque há uma ordem para que todos os filhos dos filhos de Deus até então não venham gerar. É para matar na hora que nascer. Mas o Senhor corta isso hoje. Deus, eu prossigo orando, dizendo ao Senhor, por bondade, sem nenhum, ó Deus, sem nenhuma movimentação, ó Pai, emotiva, mas de forma racional, contudo sentindo forte a Tua presença aqui. Perdoa o pecado do Teu filho e da Tua filha que aqui chegou. Escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida. E ao mesmo tempo, Senhor, desconecta de todos eles, de todas elas. Desconecta de todos eles e de todas elas o fardo pesado de Faraó, o fardo pesado que exige mais adobe, enquanto fornece menos matéria-prima. Desconecta todo encosto maligno e destrua toda a obra satânica, diabólica, que até então foi impressa, foi impregnada, foi cingida na vida dos Teus filhos, ó Deus, e das Tuas filhas, ó Pai, que inaugura esta viagem hoje. Agora salvos, meu Deus, agora salvos na condição de cidadãos dos céus, eu peço ao Senhor para libertá-los. Varão, seja liberto de todos os hábitos escravizadores do Egito. Varoa, seja liberta de todos os hábitos escravizadores do
Egito. Deus Pai Todo-Poderoso, envia os teus príncipes guerreiros aqui em favor de nós nesta hora e destrua toda a atuação de Faraó contra os filhos e filhas do Senhor Deus, que nesta hora confessam que Jesus Cristo é o Salvador da vida deles. Anjos de Deus, atuem de forma veemente e poderosa e desconecte e destrua toda a opressão e toda a possessão maligna, no precioso nome de Jesus. Insira, eu peço por fim, estes novos integrantes da viagem. Insira eles no grupo seleto, que não vão só ver o fruto do milagre, mas que poderão contemplar o milagre sendo processado. Insira eles no grupo seleto, que não só beberão da água, mas além de beber, serão lavados, banhados, pela água que brota da rocha nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cumprimenta esses irmãos. Aleluias, aleluias. Espírito Santo, faz o processo aqui. Eu quero dar uma ministração muito rápida para você, crente, que está na jornada. Não estou falando de salvação aqui, eu estou falando de sair do grupo dos murmuradores. Se você é um crente que tem se desidratado por tanta inquietação, abre as suas mãos. Tem que ter coragem, irmão, para fazer essas coisas. Meu Deus e meu Pai, olha aí o teu filho e a tua filha. Eu não quero ver, eu não preciso ver, Senhor. Mas o Senhor contempla os teus filhos e filhas, que enquanto a palavra era pregada, eles entenderam que algumas vezes que foram desidratados, eles gastaram a reserva de água, a reserva suficiente para chegar até a rocha. Eles gastaram, meu Deus, murmurando. Eles gastaram, meu Deus, catando pedras. Eu peço ao Senhor para perdoar o meu irmão e a minha irmã. Eu peço ao Senhor Espírito Santo para fazê-los saltar as pedras, para cerrar os lábios e focarem na nuvem que conduz à rocha de águas vivas. Aquela esposa que agitava o lar, ajuda ela, Espírito Santo. Ativa a memória cristã. Aquele esposo que agitava o ambiente, ajuda ele, Deus, a saber que o mesmo Deus que um dia fez arroz e feijão virar maná lá nas glândulas mamárias da sua mãe, é o mesmo Deus que continua nos tendo como filhos. O obreiro, a obreira que se agitavam por qualquer coisa, que haja, papai, paz de espírito a partir de hoje. Por fim, eu peço ao Senhor para tirá-los de dentro do furacão. E peço ao Senhor para tirar o furacão de dentro deles.
Olha aí Deus fazendo a cirurgia aí. Tira-os de dentro do furacão que os agitava, papai. E agora Deus tira, no segundo plano, tira o furacão de dentro deles, que não deixava a alma descansar na tua presença. Eu ministro em nome de Jesus. Em nome de Jesus.